Vou falar agora da história do seu Azeitona, esse atropelamento que acabou causando uma verdadeira comoção, né? O motorista atropelou o seu Azeitona, um homem muito querido na região. Ele cuidava de um estacionamento aqui no Alto da 15, aqui em Curitiba. O motorista fugiu do local. Aliás, foi um dos motoristas que se envolveram em acidentes no final de semana passado e que fugiu do local. Quero conversar agora com o Emanuel Peri, que eu quero saber, motorista já se apresentou, não se apresentou? Tem novidades desse caso, Emanuel? Se apresentou e constituiu defesa, quer dizer, estava junto com o advogado dele. Agora há pouquinho, vendo as imagens, olha só. Ele chega então com o advogado para prestar esclarecimentos à polícia. Será que ele falou? Será que ele não falou? De qualquer forma, a polícia chegou até esse motorista porque a placa dele ficou no local do crime. Senão, talvez ele nem seria localizado. Por quê? Porque ele deu no pé. As imagens que vimos agora há pouco, que são essas daí, são bastante fortes e mostram esse motorista acertando, atingindo o Azeitona e também arrastando ele por alguns metros. Ele fugiu do local, mas deixou a placa e a polícia identificou. O repórter William Bittar acompanhou a apresentação desse homem, desse motorista, na delegacia. O que será que esse motorista falou, hein? Vamos ver com o Bittar. O fotógrafo Maurício Roriz, suspeito de ser o motorista que atropelou e matou o manobrista Antônio Celso Ezequiel Pinto, na noite da última sexta-feira em Curitiba, entrou e saiu da delegacia de delitos de trânsito assim, com a cabeça baixa, sem mostrar muito o rosto e sem falar absolutamente nada. As imagens das câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente. O Antônio, ou o Azeitona, como era conhecido por amigos e familiares, está atravessando a rua quando é atingido por um veículo, supostamente em alta velocidade. Naquela noite, uma testemunha contou como tudo aconteceu. Eu reduzi porque eu vi que ele estava atravessando, mas ao mesmo tempo eu vi que um carro que estava atrás de mim, um Gol vermelho, me ultrapassou em alta velocidade. Aí eu buzinei, né, para tentar avisar. O pedestre tentou correr, só que ele aparentemente tinha um problema na perna e o Gol pegou em cheio nele. Nem daria tempo de ele frear pela velocidade que ele estava. O Azeitona trabalhava e morava nesse estacionamento e os amigos ainda não acreditam no que aconteceu. Até o cão do manobrista parece entender que ele não vai mais voltar. Chegar aqui e lembrar o que aconteceu com ele, sabe? É triste, cara. Eu vi que você estava fazendo um carinho no lobo aqui. Lobinho aqui, puxa vida. A hora que eu cheguei me comovi de ver ele ali na porta, parece que estava esperando o pai dele. Olha, sem palavras. É muito triste, cara. Puxa vida. A mulher que ofereceu o trabalho para o Azeitona também conta como era o idoso que perdeu a vida dessa forma trágica. Que era a casa dele, né? E aí, infelizmente, aconteceu esse episódio aí, muito triste pra gente. O motorista que causou o atropelamento fugiu sem prestar socorro, mas a polícia logo o encontrou, porque a placa do carro caiu com o impacto. Maurício Roriz só apareceu na delegacia na tarde desta segunda-feira. Isso porque foi intimado pela polícia para prestar depoimento. O advogado que o representa disse que ele deu todos os esclarecimentos para a autoridade policial. Ele entende que ele errou num momento de pânico, entrou em desespero, teve uma atitude falha, mas entende agora que ele falhou, se apresentou espontaneamente e todos os esclarecimentos relativos ao acidente estão sendo prestados. No entanto, a polícia afirma que ele não deu esclarecimento nenhum. O Maurício não quis falar nada sobre aquela noite. Sequer tentou justificar o motivo de ter fugido do local. Ele manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e não responder às perguntas que seriam formuladas. No entanto, o inquérito policial prossegue. A Polícia Civil já produziu provas robustas, com oitiva de testemunhas, inclusive testemunhas presenciais do fato. E nessa dinâmica, pretendemos, em um curto espaço de tempo, concluir o inquérito policial. A polícia já ouviu testemunhas e já coletou as imagens de câmeras de segurança da região que registraram o momento do acidente. Essas imagens foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística porque os policiais querem descobrir a velocidade do motorista no momento do acidente. O inquérito policial foi instaurado por homicídio culposo na direção de veículo automotor com causa de aumento por ter se omitido na prestação de socorro e também por afastar-se do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída. O somatório dessas penas, caso ele venha a ser condenado, pode chegar até 7 anos de prisão.
7 anos de prisão. Então é homicídio culposo, quer dizer, ele não tinha intenção, mas tem ali o dano maior dele ter fugido do local. E a grande pergunta, Jasson, quem está com o balanço geral hoje, é a seguinte: será que ele se apresentaria de livre e espontânea vontade? Ou só se apresentou porque foi intimado e porque a placa ficou no local? Talvez, se não fosse a placa, ele estaria foragido até agora, Jasson. Pois é realmente impressionante, Manuel. A placa levou a identificação desse motorista que foi até a delegacia e não abriu a boca, doutora Márcia. Talvez que ele ache um pouco, talvez indefensável, né, o que ele fez, porque você vê nas imagens que ele dá uma pequena desviada, ou seja, ele viu que havia uma pessoa na pista, mas ele não, em momento nenhum, se vê uma intenção de frenagem, né, você não vê uma intenção em frear. Então, claro, ele teria o direito, ele não usou, mas teria o direito de se defender nesse momento, explicando as razões dele, ele não o fez. Talvez porque ele não sinta que seja defensável a esse ponto. Agora, essa imagem que eu quero trazer agora para vocês é a imagem do Lobinho, o cachorro do Azeitona. Olha a carinha do cachorro, ele não está nem comendo, sentindo a falta do azeitona. Olha o olhar desse animal, sentindo a falta do dono, né? E esse é o olhar do Lobinho, que era cuidado pelo Azeitona, mas as pessoas que, inclusive, eu conversei hoje de manhã, eu conversei com a Lia Lago, que é minha colega aqui da rádio RIC FM 107.1. A Lia conhecia o Azeitona, conhecia amigos do Azeitona e disse que não tinha quem não gostasse do Azeitona. Ele era muito conhecido na região, né? Muito conhecido, tinha envolvimento com muitas pessoas, ele era um homem do bem. Portanto, era por isso até que ele recebeu, né, como confiança esse estacionamento para cuidar, para trabalhar, para morar, para viver, né, pela amizade que ele criou ao longo da vida ali na região. Esse homem que gostava de futebol, né, que era um homem de bem com a vida, infelizmente perdeu a vida desse jeito. E correspondeu à confiança que deram a ele, né? Se você me permite, eu queria uma pergunta para a doutora Márcia. Doutora Márcia, ele agora responde: esse motorista em liberdade, isso é um protocolo? Quer dizer, ele se coloca contribuindo com as investigações, então ele fica solto por enquanto, é isso? Sim, a princípio as pessoas respondem os processos de liberdade, até porque se é inocente, até que se prove o contrário. Então é necessário uma decisão judicial para que ele responda por isso preso. Ou seja, eu não conheço os antecedentes dele que poderiam levar a um pedido de prisão preventiva, mas não havendo nenhuma motivação para que ele seja mantido preso, ou seja, para que se solicite ao juiz essa prisão preventiva e isso saia, ele vai responder em liberdade até o julgamento. E até porque, né, doutora Márcia, não existe até agora indícios de que o motorista que acabou atropelando o Azeitona corresse qualquer risco, né? Porque ali não tinha outras pessoas, não tinha uma situação que trouxesse algum tipo de risco para esse motorista. Nem risco anterior, porque ele podia ter argumentado isso, que ele estava fugindo de um assalto, sei lá, né? Alguma coisa assim, podia informar de um risco anterior ou um risco posterior. Mas não, você vê que ele nem freia, você não vê a luz de freio acender, você não vê uma diminuição, você vê que ele simplesmente continua o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Pois é, então deixa eu trazer aqui, eu acho que a dona Joana, não é isso? Quer ver a dona Joana? Ela é a patroa. Vamos ouvir o que disse a dona Joana. Coloca aí. Era a casa dele, né? E aí, infelizmente, aconteceu esse episódio aí, muito triste pra gente. Dona Joana, a mulher que, né, transformou em confiança tudo aquilo que o Azeitona expressava. Abriu as portas para ele, né? E parece que o olhar do lobo está traduzindo o sentimento geral das pessoas que o conheciam, que conviviam com ele, porque parece que, além de ser uma pessoa muito querida e prestativa, ele teve um momento em que ele realmente provou que ele era mais do que ele era 3 anos atrás. Ele teve uma oportunidade e se abraçou nela, né?